A inteligência artificial já está entre nós. Ela está nos carros que dirigimos, nas redes sociais que usamos, nas nossas casas. Mas por trás da conveniência e da eficiência, uma pergunta silenciosa ecoa nos corredores dos maiores laboratórios de pesquisa do mundo. E se algo dar errado? E se uma imposto automóvel, criada para otimizar uma tarefa simples, começar a tomar decisões que não previmos? Você realmente sabe o que é a IA em seu nível mais fundamental? Estamos falando de sistemas que aprendem sozinhos, que evoluem de maneiras que nem mesmo seus criadores conseguem prever completamente. E mais importante, estamos preparados para conviver com ela, não apenas como uma assistente, mas como uma entidade autônoma com seus próprios objetivos. O alerta não vem de teóricos da conspiração, mas dos próprios pioneiros da área. Cientistas e pesquisadores estão levantando bandeiras vermelhas sobre o potencial de uma IA automóvel avançada sair do nosso controle. Este não é um roteiro de ficção, é um debate real e urgente sobre a segurança da humanidade. A inteligência artificial é a capacidade de máquinas aprenderem, tomarem decisões e resolverem problemas quase como humanos. Ela não é uma tecnologia do futuro, mas sim do presente. Mas aqui está o ponto crucial. Quando falamos de uma IA geral ou superinteligência, estamos falando de algo diferente. Não é uma imposto automóvel que joga xadrez ou dirige um carro. É uma imposto automóvel que poderia, teoricamente, superar a inteligência humana em todas as áreas. E é aqui que o perigo mora. O problema central é conhecido como o problema do alinhamento. Animação. Um robô de fábrica simples começa a desmontar a própria fábrica para conseguir mais metal para fazer clipes de papel. Narrador. Imagine que você cria uma imposto automóvel super inteligente com um objetivo aparentemente inofensivo: fabricar o máximo de clipes de papel possível. Parece simples, certo? Mas uma imposto automóvel, levada ao extremo lógico, poderia decidir que, para maximizar a produção de clipes, ela precisa de todos os recursos do planeta. Ela poderia converter toda a matéria da Terra, incluindo prédios, natureza e até mesmo seres humanos, em clipes de papel. Isso não acontece porque a IA acontece porque ela é extremamente competente em seguir um objetivo que nós demos, sem o bom senso, a ética e os valores que nós temos. Ela não nos odeia, mas é indiferente, e seus objetivos podem entrar em conflito direto com a nossa existência. Gráfico mostrando o crescimento exponencial da capacidade da IA automóvel. Narrador. Outro ponto de alerta é a explosão de inteligência. Uma IA automóvel avançada poderia aprender a se autoaperfeiçoar. Ela poderia reescrever seu próprio código para se tornar mais inteligente. Essa nova versão, mais inteligente, faria o mesmo, mas de forma ainda mais rápida. Isso poderia levar a um ciclo de crescimento exponencial, onde em questão de dias ou horas, a inteligência da máquina passaria de subhumana para algo que está além da nossa compreensão. Como você controla algo que é inimaginavelmente mais inteligente que você? É como se uma formiga tentasse controlar o comportamento humano. Nós não somos maus com as formigas, mas se elas estiverem no caminho de uma construção, nós as eliminamos, sem pensar duas vezes. Imagens de drones autônomos e sistemas de armas, narrador. Finalmente, há o risco do uso indevido. Mesmo antes de chegarmos a uma superinteligência, e as mais simples já podem ser usadas para criar armas autônomas, sistemas de vigilância em massa ou para desestabilizar a sociedade com desinformação em escala industrial. A tecnologia está se tornando cada vez mais acessível, e nas mãos erradas, os danos poderiam ser catastróficos. Ouvir tudo isso pode parecer alarmismo, mas a pergunta não é mais se a IA automóvel fará parte das nossas vidas, mas como ela fará. Ignorar esses riscos seria o mesmo que construir uma usina nuclear sem pensar em protocolos de segurança. Os maiores especialistas do mundo, de Stephen Hawking, a pioneiros da IA como Geoffrey Hinton, já expressaram suas preocupações. A questão fundamental é:
Será que estamos educando as pessoas para lidar com esse novo mundo e seus perigos inerentes? Será que estamos investindo o suficiente em pesquisa de segurança da IA automóvel para garantir que possamos alinhar seus objetivos com os nossos antes que seja tarde demais? E será que estamos desenvolvendo a IA com responsabilidade, ética e, acima de tudo, humildade? Precisamos reconhecer que estamos criando algo que pode se tornar mais poderoso do que nós, e isso exige um nível de cautela sem precedentes na história da humanidade. Este não é um problema para ser resolvido apenas por cientistas em laboratórios. É uma conversa que toda a sociedade precisa ter. Se você quer entender melhor o impacto e os riscos da IA no seu futuro, continue se informando. Questione, aprenda, compartilhe, apoie organizações que pesquisam a segurança da IA ou AI. Exija a transparência das empresas que desenvolvem essas tecnologias. Participe do debate público e cobre nossos líderes para que criem regulamentações internacionais que garantam um desenvolvimento seguro. A transformação começa com o conhecimento, e a consciência do risco é o primeiro passo para a prevenção. Não podemos apertar um botão de pause no progresso, mas podemos e devemos dirigi-lo com sabedoria. A inteligência artificial está moldando o mundo. Ela promete resolver nossos maiores problemas, da doença à pobreza. Mas também apresenta riscos existenciais. A decisão de como viver nesse novo mundo, equilibrando a promessa e o perigo, ainda está nas nossas mãos. A vigilância é o preço da segurança. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo!